Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Que bom que você está aqui. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que ela traga conforto e direção a cada um de nós. É por isso que nos encontramos hoje, para ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar você mais uma vez a orarmos, falar com Deus, colocar diante dele a nossa necessidade. Fecha os teus olhos. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de podermos nos unir em oração, mesmo distantes fisicamente, podermos nos abraçar, nos conectar, ó Deus, diante de ti. Pedimos, ó Deus, que os teus olhos contemplem o nosso coração, que os teus ouvidos ouçam a nossa oração e que com a tua onisciência, com a tua onipotência, o Senhor venha realizar a tua boa, agradável e perfeita vontade na vida de cada um de nós. É a nossa oração para que o teu nome seja glorificado em tudo, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Eu quero convidar você a se engajar numa tarefa que nos foi entregue pelo Senhor Jesus, de fazermos discípulos de todas as nações. E você vai ouvir um vídeo agora, um desafio, um convite, uma conclamação a nos envolvermos no esforço evangelístico neste ano. Eu quero convidar você a participar disso. Nós estamos bastante empolgados de termos esta oportunidade de compartilhar do amor de Deus com as pessoas que estão próximas a nós. Assista, prepare o seu coração. Saiba que o Deus ao qual buscamos neste instante é aquele que ouve a oração e aquele que nos infunde poder para podermos realizar a tarefa que Ele nos tem dado. Então que o seu coração também se aqueça nesse sentido, de nos envolvermos neste esforço evangelístico. Assista o vídeo, prepare o seu coração para depois meditarmos na palavra de Deus. Amados irmãos, a nossa história é uma história linda de evangelização e missões. O povo de Deus é um povo apaixonado pela evangelização e nós batistas sempre estivemos envolvidos na evangelização, o evangelismo pessoal. Eu estou na sede de Missões Nacionais e aqui tem um painel com muitas fotos da história de evangelização da Junta de Missões Nacionais. São várias fotos que exemplificam essa paixão, esse amor pela evangelização. E em 2021, nós batistas estamos completando 150 anos de história em nossa pátria, nesta pátria querida que é o Brasil. E no mês de outubro, queremos realizar uma grande campanha de evangelização. E naquela semana, queremos fazer de uma semana intensa de evangelização e durante todo o mês de outubro, um mês de evangelização. E nós planejamos distribuir 2 milhões de evangelhos de João. Isso mesmo, 2 milhões de evangelhos de João. A igreja poderá adquirir aqui na Junta de Missões Nacionais, cada evangelho de João custará R$1. Cada igreja pode distribuir
distribuir uma determinada quantidade de evangelhos de João, mas para isso terá que encomendar agora, porque os evangelhos chegarão até o final de setembro, para no mês de outubro fazermos uma grande distribuição, 2 milhões de evangelhos de João. Eu pessoalmente já decidi que eu quero distribuir 1000 evangelhos de João. Imagina se 2.000 igrejas no Brasil distribuírem 1000 evangelhos de João. Nós teremos distribuído milhões de evangelho em todo o Brasil. E qual é o objetivo, irmãos, de distribuir o evangelho de João? Levar a palavra de Deus. Distribuiremos também, junto com o evangelho de João, os estudos, 4 lições no evangelho de João. E nós, naquele período, trabalharemos para realizar estas lições com as pessoas, é o evangelismo pessoal. 2021, 150 anos da nossa história, 2 milhões de evangelhos de João durante todo o mês de outubro. Conto com você, querido pastor, missionários, promotores de missões, evangelistas, diáconos, Escola Bíblica Dominical, todos envolvidos numa grande campanha de evangelização no mês de outubro, para distribuirmos milhões de evangelhos de João, a palavra de Deus compartilhada em nossa pátria. Deus abençoe. Estamos juntos e vamos avançar, proclamando ao Brasil: Jesus Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará, alegria nele encontrarás. Nova vida Ele te dará, Brasil. Abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Meditar na palavra de Deus significa concentrar a nossa atenção naquilo que está escrito e compreender que, através daquilo que está escrito, Deus está querendo falar conosco, iluminar a nossa mente, trazer à nossa memória aquilo que vai ser a sua vontade para a nossa vida. Portanto, nessa noite eu gostaria de meditar sobre 3 textos. O primeiro deles é o Salmo 103, no verso 2. Sabendo que existem situações, existem motivações em nosso coração quando nós nos aproximamos de Deus. E isso também modifica um pouco a nossa oração, a maneira como falamos, a maneira como nos expressamos diante de Deus. Um destes momentos é o que está aqui no Salmo 103, no verso 2, que diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. E é interessante que o salmista é aquele que está pleno de certeza de que Deus é quem cuida de todas as coisas da sua vida. Ele está falando como quem diz assim: olhe, abra seus olhos e diga, perceba, o dia amanheceu, você abriu seus olhos, o sol está nascendo,
a chuva cai, as flores dão fruto e tudo está acontecendo, o mundo está sendo regido por Deus de uma maneira concreta. Deus está cuidando do universo no qual nós vivemos e Ele cuida também de cada detalhe da nossa vida. E o salmista chama a atenção então para bênçãos espirituais e ele fala sobre o perdão dos pecados, a cura das doenças, o fato de Deus coroá-lo de bondade e compaixão. Ele percebe no dia a dia, na sua caminhada, nas circunstâncias da sua vida, nos detalhes da sua vida, que Deus o está cercando de bondade e de compaixão, mesmo quando enfrenta dificuldades. Ele reconhece, por exemplo, as bênçãos materiais que fortalecem a sua existência, toda a estrutura, toda a conjuntura que cerca a sua vida e que vai permitindo que ele tenha uma vida que pode ser chamada de boa. Você sabe que existe uma estatística de que quando um jovem atinge os 27, os 30 anos de idade, ele provavelmente vai viver muitos anos. Que existe essa fase perigosa entre a adolescência e a juventude, em que muitos perdem a sua vida por falta de sabedoria, por um excesso, uma condição ou uma atitude temerária para com a vida, o envolvimento com drogas, com álcool, com a prostituição e até com o crime, faz com que muitos jovens percam a sua vida. Se ele conseguir passar dessa fase, ele vai ter uma vida longa. O salmista está falando disso quando diz que Deus o coroa de bondade e misericórdia, de bondade e compaixão na sua existência. Então ele reconhece as bênçãos espirituais, o perdão dos pecados, o cuidado com a sua vida, também as bênçãos materiais. E o salmista chama atenção também para as bênçãos sociais, históricas que foram derramadas sobre a vida deste povo. Por isso ele cita o Moisés e os israelitas no verso de número 7, nos lembrando do Deus que dirige a história e que dirige a história especificamente do povo de Israel. Foi ele que viu o sofrimento do povo quando escravizado no Egito, levantou Moisés e com mão forte, braço estendido, retirou, salvou, libertou Israel do seu cativeiro e o fez uma nação. O salmista está dizendo então com isso que este Deus derrama bênçãos sobre a sua vida e que nós não devemos nos esquecer de nenhuma delas. Ele diz ainda que Deus tem um cuidado paternal sobre a nossa vida, mesmo sabendo que da nossa fraqueza, de que somos pó, de que a nossa vida é efêmera como a relva do campo, este Deus cuida como um pai cuida dos seus filhos. Eu quero que você nesse momento tire da sua memória as ideias erradas a respeito da paternidade. Vivemos um tempo de insatisfação crônica e é interessante como filhos, e eu tenho visto isso em filmes, em novelas, filhos revoltados com os pais porque foram incapazes de ser perfeitos. Pessoas perfeitas que cuidaram perfeitamente, que deram amor perfeito, que fizeram ou deram a seus filhos uma vida perfeita também, onde eles não tivessem nenhum tipo de sofrimento, nenhum trauma emocional, coisas que não são possíveis dentro de uma realidade na qual nós vivemos. Mas quando pensamos no Pai eterno, nós pensamos no Deus perfeito. É por isso que o salmista diz, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Pai celeste não falha. Os pais terrenos são humanos, são falhos, eles também têm uma estrutura que é feita de pó, são frágeis, têm uma vida efêmera e essa falibilidade acaba atingindo o cônjuge e os filhos também. Mas o que o salmista está dizendo é para que você tenha consciência. Hoje o sol nasceu, você tem vida, Deus tem cercado você com a sua graça, tem perdoado os seus pecados,
tem cercado a sua vida de uma conjuntura boa. É nesse momento que nós olhamos para o próximo e conseguimos ter consciência de como há pessoas sofrendo infinitamente mais do que nós. Temos casa, mesa farta, agasalho, e diante de situações das quais nós conhecemos, somos pessoas infinitamente galardoadas com as bênçãos de Deus. Então o salmista é aquele momento em que ele diz assim: não esqueça de agradecer cada uma das bênçãos de Deus. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, sejam elas de conjuntura que envolve a sua vida, porque Deus tem cuidado de você como um pai cuida de seus filhos, o Pai Celestial. Um outro salmo que eu gostaria de chamar a atenção é o Salmo 116, no verso 12, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? No primeiro salmo é aquele momento em que a gente vai diante de Deus com esta consciência: eu preciso me aproximar dele agradecendo todas as bênçãos de Deus. Deus tem me cercado por trás e por diante e colocado a sua boa mão sobre a minha vida. O Salmo 116 é aquele momento em que eu fui impactado por uma bênção especial, por uma bênção diferente. Veja que no versículo 1 do Salmo 116, o salmista diz assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. E o salmista parece que enfrentou um grande problema na sua vida. Ele diz que passou uma experiência de quase morte, que a tristeza o envolveu profundamente, que ele teve um abatimento de alma profundo, que ele chegou a entrar em pânico. E é nessa circunstância de tanta luta interna, de tanta desesperança, que ele diz que clama ao Senhor. E o Senhor o ouve. Amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. E quando eu estava passando pelo vale da sombra da morte, quando eu pensei que não houvesse esperança, o Senhor me atendeu, o Senhor me socorreu, o Senhor me curou, o Senhor me salvou. E é por isso que no verso 12 ele diz então: como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Ele teve esta experiência em que a sua oração foi respondida. E a partir do verso, no final do Salmo, ele vai dizer então que ele vai erguer o cálice da salvação. Ele vai dizer que vai celebrar o Senhor, que vai celebrar o poder do Senhor, que vai celebrar a grandeza do Senhor, que vai celebrar o fato de Deus tê-lo ouvido e atendido a sua oração. Ele fala sobre adorar ao Senhor e cumprir os meus compromissos com o Senhor, os votos que eu fiz com o Senhor. Me parece que ele diz assim: eu vou levar uma vida mais a sério. Ele entende que esta resposta de Deus é uma oportunidade de Deus. Eu tenho pensado, porque perdi muitos amigos queridos nesta pandemia, num prazo de 6 meses eu perdi 12 amigos, pessoas com quem eu convivia. Isso me abalou profundamente, mas mais recentemente eu tenho pensado a respeito de um fato. Eu não parti deste mundo, Deus não me chamou, e se Ele não fez isso neste momento, é porque Ele está me dando uma oportunidade de fazer algo que Ele tem para mim. Então, se eu estou aqui, é porque Deus tem algo ainda para realizar através de mim e em mim. Eu estou entendendo então que Deus me cumulou de bênção, que Deus tem algo para que eu faça e eu vou cumprir o meu compromisso com o Senhor. Eu vou servi-lo diante do fato de que Ele tem me deixado continuar vivendo neste mundo. O salmista diz então que vai erguer o cálice da salvação, vai celebrar, vai adorar,
vai cumprir os seus compromissos, vai derramar as suas afeições diante do Senhor, vai ofertar em gratidão. Nós temos aprendido aqui que as nossas ofertas e os nossos dízimos precisam ser voluntários, generosos e feitos com alegria, porque é assim que Deus ama esta pessoa. E o salmista está falando disso, ofertar em gratidão. Esta é uma das motivações para entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas, irmos diante de Deus em celebração, que é como ele acaba o salmo dizendo: eu vou celebrar com o povo de Deus, na casa de Deus, eu vou testemunhar diante de todos o poder de Deus, o Deus amoroso, o Deus que responde às orações. Mas há ainda uma terceira atitude ou uma terceira motivação pelo qual nos aproximamos de Deus e que dirige um pouco as nossas palavras. É um texto bastante conhecido que se encontra em Jeremias capítulo 3, dos versos 21 até o 26, que diz assim: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Depois você lê o restante dos versículos que estão alistados aí, como eu disse, até o 26. Mas neste caso, esta pessoa que fala do Senhor não está falando de todas as bênçãos que Deus derrama indiscriminadamente sobre todas as pessoas, não está falando de uma bênção específica que ele recebeu da parte do Senhor e que ele quer com gratidão retribuir. Jeremias aqui fala de um momento difícil em que as coisas não estão dando certo. E é por isso que ele diz assim: eu lembro-me do que me pode dar esperança, porque o que eu vejo neste instante é desesperança. Jeremias vivia aquele momento em que o povo havia sido levado cativo, ele deixado ali em Jerusalém, mas Jerusalém havia sido destruída e era uma favela onde ele estava vivendo. Não havia esperança, não havia solução a curto prazo. E Jeremias sabia disso, mas mesmo sabendo das perspectivas difíceis para os próximos anos, Jeremias diz para si mesmo: eu vou me lembrar daquilo que me pode dar esperança. E o que ele traz ao seu coração então? Em primeiro lugar, o amor leal do Senhor, o amor que não falha, o amor que decidiu escolher Israel. Israel não era o povo de Deus porque tivesse merecimentos, mas porque Deus, no seu soberano amor e na sua soberania, decidiu amar Israel de maneira especial. A história pregressa que fala a respeito deste amor até aquele instante. Jeremias, inclusive, tinha consciência de que aquele momento difícil era um juízo de Deus sobre a nação. Era como um pai disciplinando um filho que não quer se corrigir. Jeremias então traz ao seu coração a lembrança de que Deus é amor, o amor de Deus, as misericórdias inesgotáveis do Senhor, a sua fidelidade, inclusive trazendo esta disciplina. E Jeremias então vai dizer que no verso 24, eu vou pôr a minha esperança nisso. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. E no verso 25 ele conclui dizendo: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. O Senhor é bom para aqueles que o buscam e põem nele a sua esperança. Portanto, se num determinado momento você não consegue sentir-se motivado a agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem cercado a sua vida, se neste instante você não tem uma bênção específica para agradecer a Deus e celebrá-lo diante do povo de Deus, eu quero lembrar aqui as palavras do profeta Jeremias. Eu vou trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. E se você está vivendo esse momento difícil, em que você não enxerga
as coisas boas, em que você enxerga desesperança, eu quero orar por você para que aconteça na sua vida aquilo que Jeremias diz no verso 26. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu quero orar por você neste momento, para que o seu coração seja tomado de tranquilidade e você possa descansar no Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de entrar na tua presença e de podermos falar contigo. E ó Deus, eu quero te agradecer por aquelas pessoas que têm sido dominadas, ó Deus, por esse sentimento de gratidão, por todas as bênçãos com as quais o Senhor tem cercado, tanto justos como injustos, ó Deus. Que o nosso coração se alegre por termos esta consciência de que o Senhor é o Deus que nos cerca com cuidados paternais. Também, ó Deus, te agradecer por tantas pessoas, tantos irmãos queridos, que têm testemunhado de que o Senhor tem respondido às suas orações. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem ouvidos atentos, porque o Senhor é um Deus que vê a nossa necessidade, um Deus que tem poder para realizar em nossa vida a boa, agradável e perfeita vontade. Ó Deus querido, nós queremos te pedir nesta hora, por aqueles irmãos que têm seus olhos marejados, ó Deus, diante da desesperança que enxergam, diante dos problemas que enfrentam, diante das lutas que têm. Ó Deus querido, que eles possam descansar tranquilos no Senhor, na certeza de que o Senhor vai levá-los a um outro momento na sua vida de oração. Ó Deus querido, não permita que ninguém venha sair deste momento de união, desta comunhão, da mesma maneira que entrou, mas envolvido, ó Deus, pela certeza do teu amor, das tuas misericórdias, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, ministre paz e esperança em seus corações. Nós oramos gratos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe poderosamente, com paz e esperança em seu coração. Até a próxima semana, que Deus te abençoe.
está